Primeiramente, agradecer aí de novo aí o DevOps Heroes, agradecer a Aline, agradecer o Daniel e toda a equipe, né? Vamos para nossa, deixa eu ajeitar essa minha câmera aqui para vocês. Vamos para nossa é, agenda. Só alguns links aqui sobre a rede social, que convidar vocês para me seguir, o meu LinkedIn lá, que eu tô sempre postando bastante coisa quase todo dia, e o YouTube também, que é onde é que eu tô postando bastante coisa todo dia. É, Eu quero falar com você sobre algumas coisas sobre a comunidade, que eu andei atualizando bastante coisa, tem bastante coisa nova. Então eu vou dar umas pinceladas ali só para convidar vocês para entrar, porque tem algumas coisas interessantes que talvez vocês possam gostar, né? Vai saber. Também quero falar um pouquinho sobre a Masterclass, que é a parte que a gente vai começar a nossa terceira turma agora em abril, então talvez possa surgir algum interessado. Eu já só vou comentar o que que é a nossa Masterclass aqui, talvez alguns de vocês já saibam, né? O que que é a parte de como é que a gente usa inteligência artificial para fazer análise de logs, ajudar a reduzir o nosso custo de infraestrutura e aumentar a qualidade das nossas aplicações. Então, essas commodities, essa coisa aí que já tá virando feijão com arroz aí, que tá todo mundo fazendo, que é o comunzão já. Já tá virando tão comum como usar um MySQL já. Sim, é isso mesmo. Só que não, né? O que eu tô trazendo aqui para vocês hoje, então, pessoal, depois eu vou voltar aqui, é sobre um serviço novo que eu estou disponibilizando para todo mundo. Vai ter um tempo de trial. Eu estou testando aí para ver como é que vai ser. Já foi testado em alguns lugares, funcionou muito bem, então agora eu acho que chegou a hora de produtizar e tornar viável economicamente, né? Porque é uma coisa que ajuda a gente muito. Então, quando a gente começa a ter um revisor de código que ajuda a revisar os nossos códigos nas nossas pull requests ali, trabalha dentro de um padrão, consegue analisar desde a parte da nomenclatura, questão da segurança. E é muito diferente de SonarQube, de outras ferramentas que fazem também análise de código, mas é um outro tipo de análise. São análises muito mais estáticas ou usando certos tipos de algoritmos ou procurando certos tipos de textos, como expressões e coisas do tipo. Então, é uma abordagem muito diferente. A ideia aqui é que a empresa, o time, qualquer um de vocês aí que a gente está trabalhando, eu, por exemplo, dos projetos que eu estou desenvolvendo o tempo inteiro, eu, além de poder usar IA ou não para trabalhar comigo para desenvolver o código, quando eu fizer o pull request, já ter pelo menos um nível de avaliação com uma inteligência que já diga, ó, isso aqui não tá legal por causa disso, disso, disso. Ó, isso aqui tá legal por causa disso, disso, disso. Então, teu score fica tal e o pull request é aprovado por mim. Mas lembrando vocês que toda a questão de aprovação ou não, isso tudo é no lado do GitHub que a gente configura isso, certo? Não confundam as coisas achando que vai sair o robô aprovando ou não e fazendo deployment de código, porque a gente tem que configurar isso nos nossos repositórios para permitir para um humano aprovar mais de um aprovador, proteger branch, main, prod, etc. Então, isso tudo é no nosso lado da configuração. Ele vai fazer o serviço dele. Ele vai fazer o serviço dele, dar o retorno, a gente pode gostar ou não gostar, concordar ou não concordar, pedir melhorias e configurar ele para ajudar a gente a ter uma escala de qualidade muito maior. Porque me diga uma coisa, me diga uma coisa. Quem é que nunca tem que ficar esperando revisão de pull request? Quem nunca? Quem nunca, né? Quem nunca? Já vamos chegar nesse cara aqui, então. Eu vou colocar alguns pontos aqui, a gente vai fazer umas demos aqui no final, o sistema está rodando ali. Então, antes da gente ir para essa parte, só cuidar o tempo aqui, antes da gente ir para essa parte final ali, o que que eu gostaria de comentar com vocês é que na nossa comunidade, deixa eu abrir opa, não aqui, não aqui, na nossa comunidade lá que eu vou deixar inclusive os cupons de desconto ali, eu coloquei no texto para a Aline poder passar para vocês. O que está acontecendo, pessoal? Eu tinha colocado um módulo antes, que era o módulo de DevGenOps, era um módulo mais teórico, explicando o conceito e como é que a gente começaria a trabalhar. E aí começou o módulo hands-on mesmo, que a gente já tem 8 aulas, e ele vai ter muito mais aulas aqui, vai ter uma evolução nesse módulo, onde é que a gente vai usar para várias etapas. Então, a gente tem um editor de código, tem inteligência artificial, mais de uma vários tipos de exercício, infraestrutura, código, aplicação, banco de dados, deployment, segurança. Então,
a gente começa a tornar o uso comum, assim, é quase como se vocês, cara, assim, é quase como se eu não trabalhasse conectado na internet hoje, faz parte do dia a dia já. Não tem nem como comparar, tu já vai ter um cara que já vai saber trabalhar já dentro desse novo modelo e, inclusive já tem ofertas de emprego, inclusive isso já está rolando, tem um monte de gente já no LinkedIn, muitas empresas já estão pedindo, então isso aqui é só para vocês entenderem a ideia do produto aqui, que eu criei essa nomenclatura de Dev de Anops aqui e é o nosso módulo hands-on, que é com exercícios agora, é um módulo prático para a gente poder executar. E outra coisa muito interessante são os nossos simulados. O primeiro simulado que eu lancei aqui é o do CKA, é um exame, são 100 questões simuladas. Aqui tem algumas telinhas aqui para vocês verem, até vou colocar aqui, ele está rodando aqui numa. Opa! Ele está rodando aqui numa outra telinha, ele roda localmente. Vocês, quem está na comunidade, quem está na comunidade está olhando o vídeo, já tem acesso, pode baixar, é só ir lá no último módulo e baixar o simulador. Então tem as questões aqui, ó. O que que um pod, what does a pod in a complete state indicate? Num estado de completo, ó. Still running, finish. Vamos só colocar qualquer coisa aqui, ó. Crashed. Check answer. E aí, beleza, ó, tá incorreta. E vamos para a próxima, ó, não pode mexer, vamos para a próxima. Então a ideia aqui que vocês estão vendo é que nós possamos ter aqui na nossa comunidade DevOps for Life, aqui a gente vai ter a minha ideia é trazer os 6 principais certificações internacionais que estão pedindo dentro da nossa área, dentro do nosso mercado. DevOps, SRE e engenharia de plataforma. Então tem do Google, tem da Azure, tem mais de Kubernetes e tem umas de Docker também. Então a ideia é trazer simulados para cá, vocês podem testar, vão ter o conteúdo exatamente do conteúdo real deles mesmo. Então a ideia é que para vocês testar e para realmente ver como é que vai ser ajudar vocês no simulado no simulado não, na execução dos testes das certificações. Isso é mais uma novidade também, né? Mais uma novidade para a gente ajudar no nosso dia a dia, porque essa parte de certificação é uma coisa muito importante. Tem muitas empresas que dão muito, quer dizer, muitas não, a grande maioria dá valor, tem muitas que não dão muito valor, mas pelo menos as principais do mercado. Tem muita certificação, muito chumbrequinha assim, mas as principais. Aí tem da Amazon de DevOps Engineer Professional, CKA, CKE, a de Kubernetes Developer, é, e a do Google Cloud, a da Azure e eu acho que tem mais uma da Docker. Isso aí. Aí a gente fecha, aí fecha o pacote. Tá legal. Para o início de ano, assim, já tá legal. Beleza? Então isso é só para vocês saberem. Quem é da comunidade já tem acesso. Quem quiser entrar para ter o acesso lá vai ter também. A gente já vai estar lançando rapidamente. Essas aqui são as outras certificações que eu falei para vocês. Ó, tá até aqui na. Opa, tá até aqui na documentação. E agora eu queria falar rapidamente para você sobre a Masterclass, que é aquele item que eu falei anteriormente, que é o nosso serviço à parte, isso aqui é um produto à parte da comunidade DevOps for Life. Então a Masterclass são aulas, é um produto fechado, não é uma assinatura corrente, são 3 encontros. Os próximos 3 encontros que a gente vai ter vai ser em abril, tá aqui para baixo, deixa eu só comentar aqui rapidamente para vocês, ó. 5, 12 e 26 de abril, tudo é online, é ao vivo, das 9h30 da manhã às 11h30. São 3 aulas, exatamente essas 3 aulas ao vivo, uma turma fechada, turma pequena. Tem mais 5 vagas. E o que que a gente vai fazer? Rapidamente aqui, para a gente não ficar muito na propaganda aqui, mas para ajudar a vender o peixe também, né? A gente vai montar uma infraestrutura. Eu vou dar todo o ambiente, vocês só vão executar os comandos para a gente chegar nos objetivos finais e fazer os exercícios. A gente vai montar uma infraestrutura. Nessa infraestrutura aqui, a gente vai ter Kibana, Elasticsearch, FluentD, vai ter um Olama com os modelos open source. Lembrando que tudo isso aqui são rodando modelos open source. A gente vai ter a nossa aplicação rodando aqui e os logs sendo enviados aqui do Kibana através de um watcher, de um alert, para a nossa aplicação. A nossa aplicação vai analisar esses logs, vai trabalhar, vai ser, na verdade, um agente, porque ele tem um prompt, tem uma engenharia de prompt, tem uma contextualização. Tudo isso vocês vão ver durante a Masterclass também, vão ter um monte de exercício para isso. E aí constrói a aplicação, recebe os logs, manda para a IA analisar, pega o resultado da análise,
coloca no banco de dados e manda para o Discord uma mensagem para o grupo de desenvolvimento, de operação, dizendo que tem algum problema, qualquer coisa assim, dependendo da análise dos logs. Ou não, dizer que está tudo certo, show de bola, vocês desenvolvem os melhores sistemas do mundo, não tem nenhum problema aqui. Que é o que eu nunca vi na minha vida, vou ser bem sincero para vocês, porque todos os ambientes, desde onde isso, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui na Masterclass, eu explico da onde surgiu esse sistema, mas a ideia aqui é ter uma inteligência, numa camada de inteligência que analisa os logs para a gente, e aí dá as respostas, e aí tem mais uma cerejinha do bolo aqui recentemente, que é o nosso dashboard, ou seja, a gente tem um dashboard que diz o resultado das análises do agente de IA para nós. Então, olha, dentro dessa data eu fiz essas análises, dentro desses names, dos logs desses namespaces, a parte de o score de qualidade foi tal, de segurança foi tal, de performance foi tal, o score geral dos logs aqui foi tal, então está tudo bem. Ou não, ou tem um problema, tem um certificado expirado, está faltando um disco, tem um problema de segurança, é o nosso dia a dia. O nosso dia a dia, a gente começa a ver ele acontecendo, só que o que que acontece? Vocês colocam um robozinho, versão de vocês inteligente, para trabalhar do lado e ficar analisando e dizer assim, cara, agora tu cuida para se der algum problema nesses sistemas aqui, tu me avisa, fechou? Mas o que eu tô falando é analisar os logs. É muito diferente, pessoal, assim, se tiver, por favor, por isso que eu peço humildemente com as sandálias da humildade, tá? Eu tô com as sandálias aqui. Se vocês encontrarem alguma ferramenta, ou se tiver isso no Datadog, no Sumo Logic, no Splunk, no New Relic, qualquer uma dessas ferramentas que é as que eu uso todos os dias, vocês, por favor, me avisem e digam, Jonathan, tu tá inventando moda, tu tá reinventando a roda. Isso já existe, é uma coisa que tem tal produto e faz dessa maneira. Eu gostaria muito de ver. Porque o grande problema disso é que essas empresas não sabem trabalhar com a parte de IA generativa, não sabem trabalhar com a parte de contexto, de modelo, de performance, de máquina. Então, é uma outra seara. Uma coisa é tu trabalhar com logs e métricas e ficar ali um monte, ficar com aquele negócio todo. Outra coisa é tu ter uma inteligência em cima daquilo. Não, e não é aqueles insights lá das ferramentinhas lá, que tipo, insights aqui, daí tu vê, fez uma análise dessa. Não, é muito diferente. A gente pode analisar qualquer tipo de log de qualquer tipo de sistema. É muito diferente, é um negócio muito mais abrangente. E é com a IA também, porque daí aí o que acontece? Ela responde o formato JSON padrão, a gente coloca dentro do banco de dados. A gente pode evoluir o agente. Ele pode fazer análises é, de compliance, por exemplo. Esses logs dessa infraestrutura aqui estão de acordo com o RIPA, com o PCI. Tudo isso é parametrizado e é muito rápido e gerar esses relatórios. E ele ficar trabalhando no dia a dia, bom, isso aqui já é uma coisa por si só, fora do comum, que eu convido vocês, quem tiver o interesse, então, vão ser os encontros vão ficar gravados, depois você continua com acesso a eles, aí você pode ter, e você vai ter o código de todos eles, inclusive do dashboard aqui, para poder ter um inicial, para poder mostrar na empresa, que isso foi o que muita gente me cobrou, nós estamos na terceira turma, né? Já teve um monte de gente que já fez, e eles falaram, puxa, John, se a gente tivesse alguma coisa de produto para mostrar, para tornar mais palpável, mais além das mensagens do Discord, ia ser muito bom. Eu disse, óbvio que vai ser muito bom. Então nós vamos ter também agora. E isso vai ficar para vocês. Então, beleza. Isso é muito importante, muito importante. AIOps, novas camadas de inteligência de análise de logs. Aí começa aquelas questões, mas eu vou mandar o log raw, eu mando uma agregação, eu mando de um dia, eu mando de quantas horas, eu mando isso. Tudo isso é a complexidade desses novos sistemas. Então, o cara quer botar uma IA para analisar os logs e dizer assim, cara, a produção, deixa que a infra eu cuido aqui, a produção da aplicação toda, deixa que eu cuido. Ótimo, te vira. É mais ou menos isso aí. Vamos para o nosso reviewer agora, né? Falando de um, acabamos de deixar um aqui, deixa eu só ver como é que tá o nosso tempo aqui. O que que acontece, pessoal? O reviewer aqui, eu vou explicar alguns tópicos para vocês ali, a gente vai acessar ele e eu vou mostrar ele para vocês funcionando ali. Deixa eu ver. Beleza, isso aí. Isso, valeu, obrigado, ali. A ideia dele é justamente como eu falei para vocês. Isso é uma coisa que eu uso no meu dia a dia de desenvolvimento de software e de operações o tempo inteiro. Quem é que não faz pull request
E quem é que não tem que fazer revisão de código? Isso é a coisa mais comum e a mais trivial, e é que mais toma tempo, às vezes, dependendo do commit que for feito, dependendo da quantidade de arquivos que tem que revisar. Então, vai de coisas muito simples até um scriptzinho shell, um scriptzinho bash, uma coisa muito tosca, até coisas muito complexas. Mas sempre a gente precisa ter cuidado, precisa avaliar isso, precisa avaliar aquilo. Então, tipo assim, ter pessoas que vão fazer uma análise de pull request de um nível um pouco maior, mas com um pouco mais de senioridade, vai dar um nível de qualidade maior, porque daí o cara não vai deixar passar as coisas. O cara vai começar a analisar, cara, mas essa função podia ter sido feita de outro jeito, mas essas library não é assim que tu instancia elas, mas não sei o que, essa variável, essa segurança, não sei o que. Então, isso é uma coisa que a gente, para mim, começou a fazer muita falta, fora toda essa parte de IA que vocês já estão vendo e vocês já sabem aqui, eu já estou divulgando no canal, o pessoal da comunidade já sabe também há muito tempo ajudar nessa nossa revisão do código é uma coisa muito importante, muito essencial. Pelo menos para ajudar a pôr no mínimo de um guardrail assim nos trilhos para dizer assim, cara, não sai aprovando qualquer coisa, não sai, pelo menos dá uma revisada para ver se tem uma coisa. E aí o próprio desenvolvedor, mesmo sendo júnior ou sendo um medium, o cara vai, cara, olha só, dá para fazer tal coisa assim, dá para fazer tal coisa assado. Então, talvez cancela aquele pull request, talvez atualize ele de novo, faz um novo commit nele, ou não, cancela e refaz. Então, tu começa a ter um ganho de produtividade muito maior. Então, vamos lá. Revisão automatizada de código. Explicação. Reviewer analisa automaticamente cada pull request nos repositórios configurados, eliminando a necessidade de revisões manuais demoradas. Então, assim, que nem eu falei para vocês, pelo menos alguma coisa te deu uma ajuda ali. Entendeu? Tipo assim, cara, para não passar as coisas assim. E para quem nem tem equipe, para quem tem equipe pequena, já é ruim, porque tu tem que ficar dependendo de revisão de código, e tu não ter gente toda hora ficar pedindo, ô, cara, faz a revisão, cara, ô, tá aqui o meu currículo, dá uma olhada lá para mim, ou fica mandando lá, reviewers assigned. Então, cara, é uma coisa que faz parte. Todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que fazer. Mas a gente pode ter uma ajuda, não concordam comigo? Então, tem que começar a testar e usar. Aí vocês vão começar a entender. Integração com o GitHub, né? A gente, por enquanto, está somente com o GitHub. Ele é um GitHub app. Eu não vou mostrar a integração aqui para vocês, eu só vou mostrar ele funcionando, tá? Então, vocês configuram ele como um GitHub App, tem uma parte de sign-in ali do GitHub, é bem barbada, aí volta para a aplicação e ele fica configurado lá na conta e tem acesso aos repositórios que tu configura. Beleza, e é isso aí. E aí, toda vez que o pull request é feito através de um webhook, porque os GitHub Apps trabalham como webhooks, cada webhook que está configurado e as permissões é enviado para o sistema, para o agente, ele analisa e vê o que tem que fazer, o que é isso, o que é aquele outro, que código é isso aqui, vou analisar dentro desses parâmetros, e aí gera o resultado da análise para a gente dizendo aprova o pull request ou pede mudanças. Entenderam? Certo? Resumidamente é isso aí. É como tirar um Jonathan desenvolvedor e colocar um Jonathan artificial que diz assim, cara, tu dá umas revisadas por request, aprova ou reprova e diz por quê e coloca dentro de um determinado padrão. Então, como eu falei para vocês, isso leva para nosso aumento de produtividade, né? Feedback instantâneo no pull request com aprovações ou solicitações de mudança. Então, como revisor de código, eu já posso trabalhar e configurar ele do jeito que eu quero, mais ou menos, dentro dos padrões de empresas específicas ali que eu atendo. E quando ele já aprova, eu já tenho, cara, pelo menos isso aqui já tá mais ou menos dentro, já tá legal. Agora eu dou uma olhada aqui e ver, cara, beleza, fechou, tá certo. Ou não, se o robô já negou, eu já nem vou olhar, cara, porque eu até vou olhar de vez em quando para ver o que realmente ele negou ali. Claro, o cara dá uma olhada ali, mas tu já tem quase certeza e tu nem perde o tempo vendo. Entendeu? Então, o desenvolvedor pode ficar mandando, mandando, mandando. Cara, o robô negando, 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 negando. Cara, até que passou. Disse, beleza, vamos olhar agora. Legal, show. Vamos fazer o deployment, vamos seguir no CI. Melhoria da qualidade do código. O reviewer identifica problemas como inconsistências de estilo, vulnerabilidades potenciais. Então, assim, tem um
um padrão de indústria inicial que a gente está trabalhando. Vocês vão ver ali, são 10 itens. São 10 itens que sempre são avaliados toda vez que um pull request é feito. Fechado? Então, dentro desses 10 itens, a gente vai ver ali. Eu não vou ficar falando aqui, deixa eu ver até como é que tá o nosso tempo, tá mais ou menos. A gente tem as demonstrações agora, mas vocês vão ver ali, vocês vão ver. À medida que eu for rodando e testando, vocês vão ver. Deixa eu só fechar aqui atrás. Deixa eu fechar isso aqui tudo, a gente já vai rodar ele aqui. Isso, ó, a qualidade de software. Review identifica problemas como inconsistências de estilo, vulnerabilidades potenciais ou erros antes da mesclagem do código, do merge, né? Isso resulta em um software mais confiável e robusto, reduzindo bugs e retrabalho no futuro. Então, lembrando, pessoal, a ideia é ajudar. Isso é um trabalho que todo mundo precisa fazer. É muito bom saber fazer, é muito importante. Sim, é muito importante que a gente continue sempre desenvolvendo, mas nós não conseguimos trabalhar em escala. Então, se eu estou trabalhando na minha empresa, no meu projeto, cara, eu sou o cara eu sou o responsável, eu sou o owner de vários repositórios. Eu tinha que ter 10 de mim para não ficar engargalando as coisas e não ficar pá, 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 pá. Ou então daqui a pouco eu só vou ficar revisando por request. Ou então vocês estão entendendo? Não é para ajudar a transformar a gente e escalar o nosso trabalho. Isso é o principal ponto. Vocês precisam entender isso. A gente tem que aprender a usar os nossos superpoderes, literalmente, a trabalhar em escala. Então, revisar os robôs para ver se eles estão trabalhando direitinho, mas o trabalho grosso de coisas. E a gente fica num second level, fica vendo como é que as coisas estão acontecendo, interfere, configura, ajusta. Mas a linha de produção que está rodando ali, a gente constrói e faz a linha de produção rodar. É isso. E eu estava até vendo um vídeo hoje que justamente o cara exatamente falou uma coisa muito importante. Agora, com inteligência artificial, nós, desenvolvedores, a gente não é mais apenas desenvolvedor, nós somos gerentes de produtos agora. A gente precisa aprender a trabalhar em escala, produtizar e saber que tu não é mais só tu fazendo aquele código ali. Tu criou réplicas de ti e esses caras estão construindo as coisas ali. Não é mais tu lá o pedreiro na parede, botando tijolo, pá, pá. Não, o cara saiu e tá. Espero que... esse aqui é o. Opa, deixa eu fechar aqui. Esse aqui é a ideia que a gente precisa começar a respirar. E aí sim, aí o negócio vai começar em escala. Tem muita gente que já está acostumada. Eu tenho certeza que no chat GPT aqui que eu estou vendo aqui, muitos de vocês já estão acostumados, muitos de vocês já devem usar editores de código com inteligência artificial, muitos de vocês já devem, por exemplo, cara, 50% do meu código tá, eu faço com IA, tantos por cento, eu não sei o quê, não sei o quê. Não sei... Muito sim, mas muita gente ainda não. Diferentes de revisões humanas, que podem variar em rigor ou atenção aos detalhes. Isso aqui, galera, isso aqui é uma coisa muito importante, porque é o seguinte, é que nem eu falei para vocês. Além da questão do gargalo e do cara de ter revisores específicos, de ter gente com conhecimento específico na empresa, são seres humanos. Então, daqui a pouco as pessoas ficam doentes, daqui a pouco o cara entra, o cara sai, o cara ficou durante anos, tinha um monte de conhecimento da empresa, foi embora, levou aquilo até contratar outro e aí até as coisas andarem. Então, a gente não pode, tem certas coisas que a gente precisa entender e a gente já entende, por exemplo, a produção, que a gente não pode depender de humanos ali. Né? A gente não pode depender, por isso que a gente usa, por exemplo, o cluster Kubernetes, que tem auto-scaling lá dentro. O troço se auto-escala, não precisa um ser humano ir lá e apertar. Então, tem coisas que a gente precisa entender que a gente precisa ter independência do ser humano e a revisão de código é uma delas. E não só essa, só para vocês entenderem, mas, por exemplo, uma das minhas inspirações para fazer o reviewer, que é que vocês estão vendo, é esse cara aqui, ó, Corbit.ai. Se vocês quiserem até acessar para ver para depois ver as diferenças e comparar, esse Corbit.ai aqui, ó, é o melhor do mercado pelas análises todas de várias IAs que analisaram para mim. O preço deles é de $9 por mês, se eu não, isso, $9 por mês feito anualmente, ou se não é doze dólares mensalmente. E aí ele tem um painelzinho também, tem um robozinho que analisa ali quando recebe o pull request, mesmíssima coisa. E aí eles têm algumas empresas aqui, né? É uma empresa pequenininha lá do Canadá, ó, lá do Canadá. Só juntou 13 milhões de dólares aí, são fundados em 2019.
tem esse time inteiro aqui e, e esses aqui estão sendo, por enquanto, de todos os que eu já testei, os que estão mais na frente para poder ter como referência assim como que é o sistema funciona, como é que o bot analisa, quais são as interações que ele tem, as funcionalidades, etc. Então, espero que no futuro, alguns meses a gente chegue muito perto disso. Não tem como não, porque agora, com essas IAs cada vez mais poderosas, além de ajudar a trabalhar e desenvolver o código, de ter uma que analisa o código, é muito prático e muito da gente ter os nossos prompts, trabalhar com essas de deep research, por exemplo, fazer análise de serviços, dizer as principais funcionalidades, apontar, dizer, cara, eu quero construir um serviço que tenha isso, faz análise, faz isso, 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 não sei. E a gente consegue pensar e evoluir as ferramentas muito rápido, muito rápido. Então, eu imagino que vocês devam estar passando por coisas muito semelhantes também. Então, o Reviewer é um produto da Codex Core. Codex Core é a minha empresa lá dos Estados Unidos, sediada em Hallandale Beach, na Flórida. Então, esse aqui é a paginazinha dele, está em construção aqui ainda. Estou só colocando algumas coisas para vocês poderem ver. Qual que é o intuito aqui? Tem uma demo aqui rolando, eu posso colocar. O que que a gente vai ver aqui? É a aprovação do pull request, que é exatamente a demonstração que eu vou fazer para vocês aqui agora. Nós temos mais alguns minutos aqui. Tem as coisas que estão, o que está funcionando aqui é só a nossa versão trial. Essa aqui é a plataforma aqui por enquanto. Esse aqui é o nosso dashboard. Eu acabei de resetar esse usuário aqui para poder fazer a apresentação aqui para vocês. Mas agora a gente vamos na Vera, né? Vamos ver o que que essa bagaça faz, né, Jonathan? Literalmente, vamos ver o que que faz. Então, como é que a gente vai ver o que que ele faz? Ó, aqui, ó. Esse repositório aqui, ó, esse repositório, se vocês quiserem, olha só, é um repositório que está público, é do DevOps for Life, tá? É só um aplicativo de exemplo, eu vou colocar até aqui no chat para vocês. Quem quiser acompanhar em real time, fique à vontade. O que que eu vou fazer nesse repositório que está público aqui? Eu vou só fazer duas pull request. Uma para supostamente alterar, aprovar. Eu vou fazer uma alteração mínima para passar no teste, para o bot não ficar sendo muito chato comigo. E tem algum barulho que eu estou ouvindo de gente digitando e não é eu. Deixa eu ver aqui. É tu, Aline? Eu não sei, tem um barulho de teclado bem alto aqui. Bom, deixa eu fechar esse pull request aqui. Deixa eu fechar esse pull request aqui. Então vamos lá, galera. Vamos lá. Olha só. Estou na minha aplicaçãozinha aqui, DevOps for Life Admin. O meu usuário, meu repositório é o App Example. Isso aqui a gente usa na comunidade para várias coisas. Eu vou pegar esse app.py aqui, ó. Esse aqui é a aplicação Python que tem. O que que tem nessa aplicação aqui, ó? Basicamente aqui, ó. Tem algumas funções aqui, ó. Get, create task, update task, patch e delete. É uma aplicaçãozinha muito simples que só salva na memória uma lista de tarefas. Tarefa um fazer tal coisa. Tarefa 2 fazer tal coisa, blá, 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 blá. E aí, qual que é o intuito aqui agora? O intuito é a gente fazer passar, certo? Vamos fazer passar. Então, para a gente fazer passar, o que que eu vou fazer? Estou pensando aqui com vocês. Estou pensando, mas é claro que, obviamente, eu já sei, mas eu vou pensar. Eu vou fazer o seguinte: eu vou deletar o endpoint de delete aqui na aplicação, certo? Eu só vou deletar o endpoint. Deletado. Esse endpoint não é mais necessário. Digamos que a nossa aplicação não faça mais isso. Deleta esse troço aí. Pá! Deletado o endpoint de delete. Deletado o endpoint de delete. Ficou meio redundante, né? Mas tudo bem. E nós vamos agora fazer o quê? O que, Jonathan? Commit. Ah, agora nós vamos fazer aqui, ó. Então, assim, ó. The main goal of this PR is to remove the delete endpoint. It's not needed anymore. Então, beleza. E a gente vai criar um branch novo, porque está protegido o branch main ali, e propose changes. Vamos lá.
vai criar o PR aqui pra gente, né? Deixa eu diminuir um pouquinho a telinha aqui. Então, aqui, o title tá aqui, a descrição do PR, muito simples ali, uma remoção do endpoint ali. E vamos criar o pull request. E aí, vamos ver como que vai funcionar. Então, quando ele manda, ó, ó, já tem, isso aqui já está configurado, né? Ó, Codex Core Reviewer Bot is reviewing your pull request. Aí o botzinho está revendo. Ele manda uma mensagem dizendo, ó, já estou revisando, pode esperar que já começa a fazer. A gente está esperando, tem que receber lá, tem que mandar para IA, processar, receber, manda para outra IA. Então tem todo um tchaca-tchaca que é feito lá por trás com vários agentes para analisar várias coisas, inclusive voltar pro início para dizer assim, cara, isso aqui, essa é a resposta disso aqui tudo. Faz sentido? Não faz? Melhoria? Não sei o quê. Ok, faz sentido. Pode mandar. Ou não, muda isso aqui. Começa. E às vezes tem coisa que roda duas, três vezes, dependendo do tipo de aprovação que a gente quer. Ó. Aprovados. Vocês viram aqui? Vocês viram aqui, ó. All checks have passed. Reviewer approved. Agora, tá, Jonathan, mas tu tinha falado para nós que o, ó, acabei de receber no celular também, né? É, quando tem um, toda vez no GitHub ali o cara recebe no celular, eu recebo no celular aí no relógio. Deixa eu ver, a minha câmera continua filmando aqui. O que que foi, cadê os itens aqueles, né, que tu tinha falado? Mas tu não tinha falado de 10 itens que são analisados e parari, parará e tal. Vamos lá. Quais são? Agora eu recebi o outro que fechou. Coding Standards and Best Practice. Então, Naming Conventions, Formatting Style, Commenting Documentation. Parte de desenvolvimento de design e arquitetura, modularidade e separação, design pattern, scalability e maintainability, considerações de segurança, input validation and sanitization, authentication and authorization, performance e optimization. Vocês percebam que isso aqui é uma cacetada de coisas. Isso aqui para ter uma resposta de um cara sênior que analisa tudo isso de qualquer linguagem, eu tô falando de qualquer linguagem, de qualquer tecnologia e te fala isso aí, galera, isso aqui não tem como não querer isso, entendeu? Não tem como eu não querer em todos os meus repositórios esse cara validando as coisas para mim e dizendo o que que tá bom, não tem. Como que não? Tá louco? Não tem como viver sem. Como é que antes eu deixava para ir a galera lá no TACAP lá e aprovar por request? Agora nós estamos começando a ter mais ferramentas, né? Performance Optimization, teste em Quality Assurance, aqui ó, Unity Integration Test, Test Documentation, Documentation and Reliability, a parte de documentação, the remaining code is well documented, ó, o restante do código está bem documentado, e a parte do remove delete endpoint não afeta a leitura. Commit PR, compliance, beleza, error handling, the existing error handling mechanisms are not affected, não foi afetado. Vocês viram que por mais que tenha somente removido, tem um monte de coisa para analisar. Um monte, olha só, é um monte de coisa para analisar. Não é só dizer assim, ele removeu isso aqui, então tá ok. Não, pode afetar outras coisas. Que aquilo ali pode ter aquela função ali que eu removi de def poderia estar sendo usada em outro lugar, ia dar pau. Mas não, tu tem que analisar tudo, tem que analisar tudo. E às vezes até o ser humano, se tu botar o cara para analisar, o cara vai dizer, bah, é verdade, tinha que ter visto aquilo ali. Então, a gente chega aqui no final. Code Complexity and Maintainability Metrics, Complexity Analysis, Removing the Delete and Redux Complete, beleza. Overall, the changes meet the intended functionality and code and started standards. The PR is ready for approval. Então, o PR está pronto para ser aprovado e a gente faz um merge. Fez um merge. Então aqui, ó, mergeado, updated.py, confirm merge. Show de bola. Agora eu fui ali, vi a análise do cara, vi a minha, a minha também tá aprovada e mergeamos. Tá tudo certo, galera. Tudo certo. Segue a vida. Agora vamos pro próximo. Próximo, agora a gente vai fazer uma reprovação. Agora sim. Agora nós vamos fazer uma sacanagem. Agora olha só. Olha só, nós vamos pegar o app.py, nós vamos implementar o delete endpoint, mas com problemas para ele não passar no pull review. E como é que eu vou fazer isso aqui com vocês agora? É muito simples, muito simples. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Até vou fazer bem, bem rapidinho. Eu vou pegar mesmo ChatGPT aqui para mim, ó. Pronto, tu mesmo. Vamos pegar qual versão do chat? Pode ser a 4.0. Olha só, copiei o código aqui, ó. Copiei o código, vamos mandar para o chat.
Vai o chatzeiro aqui, ó. Please add the delete endpoint to this Python Flask app. Opa. But with some intentional errors to not pass in the code review. Opa. E review. Então vamos ver. Então vamos ver. Te atira. Te atira o chat. Ó, intentionally inserted issues. Até vamos ver se ele vai identificar. O outro lá vai identificar, né? Missing error handler, more format. Tá, beleza. Here's the delete with error. Beleza, ele mandou só o delete. Ó, doesn't handle the case where the task doesn't exist properly. Tá, vamos ver. Response does not confirm what was deleted. Beleza, beleza, vamos lá. Agora eu vou adicionar, vou fazer o pull request agora. Vamos lá, ô Jonathan, Jonathan. Adiciona o delete endpoint aí pra mim, por favor. Tá bom na aplicação. Beleza, pegou o ticket lá, pegou lá no boardzinho, pegou. Beleza, então vai lá, faz a tua. Vamos lá. The main goal of this PR is to add the delete endpoint and to add the delete point and keep the app standards. Beleza, vamos criar um pull request. Proposed changes. Tá, vamos ver. Vamos ver. Vamos receber, ó, mensagenzinha do bot. Some checks haven't completed yet. Tá trabalhando. Tá trabalhando. Ó, mandei, ó, acabei. Tive que implementar o troço agora que o outro Jonathan pediu ali, implementei, mandei. Tem que largar cedo hoje, daqui a pouco. Então, às vezes os caras têm que fazer as coisas na correria, né? Então, putz, agora tem que mandar pro Code Reviewer. Ah, mas tem o Code Reviewer que já faz na hora, ó. Até recebi no celular aqui agora, ó. Ó, deixa eu ver, deixa eu atualizar aqui. Acho que aqui não atualizou aqui ainda na tela. Daqui a pouco vai atualizar, ó. Pera aí. Ainda não, ainda não. Pera aí, pera aí. Só um minutinho. Tá pensando, tá pensando. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Isso aí acontece no background, né? Então, um pouquinho de esperar ele dar uma analisada do negócio do que o. Dependendo dos códigos, pode demorar muito mais. Opa! Opa! Jonathan! Jonathan, fui fazendo na correria esse delete. Adicionei o endpoint do jeito errado. O que aconteceu? Não passou, não passou. O botzinho lá não passou. Olha ali, ó, o que que ele tá falando aí. Não, peraí, vamos ver o que que aconteceu. O que aconteceu? Ó, while the code if introduced required there are several hours where improvement is necessary to meet code standards and best practice. There are detailed feedback and suggestions for improvement. Aí ele pega dentro de cada um dos 10 itens aqueles ali e classifica aquele código tosco que a gente viu aqui, ó, que foi injetado aqui, ó, que vocês viram que foi injetado aqui, ó, pelo ChatGPT aqui, ó. Intentionally, ó, does not confirm. Então, tem um monte de coisa que ele tá aqui. Eu não vou ficar falando aqui para vocês, para a gente não ficar perdendo muito tempo aqui, mas tem aqui umas sugestões de melhorias, ó. Então, aqui ele tá até colocando uma parte a mais da aplicação, ó, com um endpoint para implementar da maneira certa e adicionar input validation. Então, beleza. Então, requested changes. Então, failed, não passou no na análise dele. Poderia ter outros seres humanos aqui analisando, pode, não tem problema. Pode colocar quantos, pode colocar até outros bots aqui. Isso é a configuração do GitHub, não é do bot ali. Ele só vai dizer sim ou não e vai solicitar mudanças ou não e vai ficar continuar analisando. E lembrando vocês que a gente está na nossa. Opa! A gente está na versão inicial ainda, não tem nada de cobrança, a gente está só testando aqui. Então, no momento que vocês clicam aqui no Start Trial, ele integra com o GitHub, aparece as telinhas para integrar com o GitHub, autoriza ele no GitHub
e aí vocês caem para o dashboard aqui. E aí tem essa última parte aqui do dashboard que eu queria mostrar para vocês. Então a gente viu uma aprovada, né, e uma negada. Então qual que foi aqui? Essa daqui foi essa daqui, ó, tá? Então close por request aqui, ó. Beleza, já fechei. Essa daqui foi a 29. 29, 28. Ó, closed. Não, podia até deletar aquele branch ali. Aí a gente vem aqui aqui no dashboard, atualiza as métricas, o dia 27 pelo horário, tá tudo certo aqui, ó. 28 ou 29. Pera aí, deixa eu botar aqui. Aí, aqui, ó, 28 é por causa do horário. Horário onde é que tá rodando o servidor lá, as Lambda Functions. Então, aqui no 28, ó, foi o aprovado, o score foi 5, que é aquele que foi só de deletar o endpoint lá. E aí aqui a gente tem todas as análises, Code Quality, Security, que são aqueles itens que vocês viram, exatamente esses itens aqui, ó. Opa, deixa eu pegar aqui o pull request que foi fechado. Opa, o closed aqui, o 29 aqui, ó. Que são exatamente esses itens aqui que ele foi falando aqui, ó. Coding, Design Architecture, Security. Então a gente tem eles aqui, ó, Performance, Maintainability. Então a gente tem cada um deles aqui e a gente tem um link para ver o pull request lá no GitHub. E a gente tem aqui os aprovados e request changes. Então isso aqui é tipo é um painel novo de qualidade para o desenvolvimento, que o cara vai ficar ali vendo o que está sendo aprovado, o que está sendo negado e por quê, e vai tendo um score aqui para a gente ter uma ideia de como é que está a qualidade do nosso código. Mas vocês precisam entender que ó, e as sugestões de cada um deles, né? Então, por exemplo, o outro aqui, o que foi negado aqui, ó. Melhorias, ó, fix status code, add error handling, input validation. Então, isso aqui é o tipo de coisa, ó, OpenPR, daí ele vai abrir o PR lá no GitHub. É uma coisa que, para mim, se tornou essencial. Não tem como o cara não ficar sem isso aqui agora, pelo menos por toda a ajuda que dá. E eu acredito que cada vez mais a gente vai ter mais ferramentas assim como o do de AIOps lá, que são os logs, de análise de logs, que é um outro tipo de análise, é outro tipo de inteligência. Eu acho que ligeirinho a gente vai ter novas aplicações, novos serviços, e não sei como é que os antigos vão se evoluir ou não, mas serviços muito mais inteligentes, certo? Mas muito mais. Talvez no futuro uma ferramenta como essa que eu estou mostrando para vocês possa substituir quase milhares das ferramentas que tem que fazem outras análises de código, análise de segurança, análise não sei do que. Aqui a gente pode analisar container, Dockerfile, banco, tudo dentro de contexto, dentro da aplicação, dentro do pull request. Então, é um nível de análise muito superior a todos os outros que a gente tem das maneiras estáticas e das outras ferramentas. Então, é praticamente quase que dizer assim, cara, depois dessa revisão aqui, pode ter as outras? Ótimo, tem que ter, sempre tem que ter. Quanto mais segurança, melhor. Ó, é exatamente isso aí. Mas agora a gente pode começar a ter esse tipo aqui de análise também. Então, era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Chegando no final aqui, eram essas duas demos aqui, a gente está chegando nas 5 horas. É, Espero que vocês tenham gostado, né? Falei sobre várias coisas, só para a gente dar uma revisada aqui. Estão aqui de novo as minhas redes, eu acho que a Aline colocou ali. Tem um cupom de 30% aqui da comunidade para vocês colocarem. Tem um link direto e vocês podem usar esse cupom de desconto também no pop-up que aparecia lá no site direto. Está aqui o site da comunidade, eu vou deixar para vocês. A gente tem os módulos novos, né? Não esquecendo, a gente tem os módulos de Dev de Anops, a gente tem a mão na massa aqui, né? Implementação, tem os simulados, certificação, CKA é a nossa primeira que está aqui, vai vir as outras. É produto, galera, produto, é uma produção em massa de coisas, o negócio é massivo, assim, eu trabalho por uns 50, tem que ser, né? A gente tem que pagar a conta, quem é que não tem que pagar boleto e cartão no final do mês? Duas crianças para criar, dois guri que comem que é uns dragão. Não, o negócio tem que aqui, ó, o cara tem que, o cara tem que suar. Então, mostrei para vocês, falei da Masterclass também, que a gente começa em abril, 3 aulas ao vivo, sábados de manhã, para vocês se especializarem, vocês montarem o ambiente, colocarem as aplicações para rodar, colocarem um agente para rodar, verem os resultados, ficarem com todo o código, implementarem do jeito de vocês. E aí eu mostrei esse último produto, o último serviço, que é o Reviewer, que é justamente para fazer a análise e a revisão de código aqui, para também me ajudar, que é exatamente assim que eu consigo fazer várias coisas. Eu consigo botar outros Jonatas para continuar me ajudando.
E como eu falei para vocês, a gente precisa. Eu acho que essa aqui seria a minha mensagem final agora, só para terminar assim. Nós não somos mais tão mais só desenvolvedores, nós somos gerentes de produtos. A gente precisa produtizar o nosso conhecimento e entender como é que vai ser outros usuários usando, como é que isso vai acontecer, como é que funciona em escala, como é que funciona em ambientes, como é que usabilidade. Então, uma coisa é a gente fica, quando o cara fica fechado, fica só fazendo um scriptzinho dele ali, ou só cuidando do clusterzinho Kubernetes, ou desenvolvendo a aplicaçãozinha que vai rodar lá no cluster, ou trabalhando no Firewall, ou não sei o que, não sei o que. Quando a gente pensa em produto e tu põe os outros para trabalhar na tua frente e diz assim, cara, não, mas eu vou fazer uma cópia de mim, eu vou botar esse cara para fazer isso, o outro vai fazer aquilo, daqui a pouco eu vou ter um serviço novo que vai fazer tal coisa. Essa é a minha mensagem final. Vocês começarem a mudar o mindset para desenvolver, ser DevOps, engineers, produtizadores e gerentes de projeto, de projeto não, gerentes de produtos. Aprender a começar a trabalhar, a produtizar o conhecimento. É isso aí, beleza? Então, deixei aí com vocês, agradeço de novo aí o pessoal. Aí